Na Baruch FM, Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo. Olá, queridos ouvintes da Rádio Baruch FM, hoje no programa Direito e Justiça, com a participação do nosso querido Paulo César Ferreira Pontes, advogado, pós-graduado em Direito Tributário pela EPD, Escola Paulista de Direito, pós-graduado em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale, MBA em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale, parceiro do escritório de advocacia Jogo e Carvalho, que nos brinda com entrevista sobre o benefício assistencial ao idoso e a pessoa com deficiência. Eu, Andréa Modolin e doutora Patrícia Fernandes, temos muito prazer em recebê-lo, doutor Paulo. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui na casa, podendo contribuir um pouco do conhecimento que a gente vem adquirindo. Vamos falar um pouquinho de benefício ao idoso no Brasil. A gente sabe que a população idosa ela vem crescendo bastante, né? E a gente sabe também que muitos deles nunca se imaginaram como que vai ser a vida, se contribui para a Previdência ou não. E a gente tem aí na lei que essas pessoas que têm 65 anos ou mais têm direito a um benefício, né? Um benefício assistencial para garantir aí que tem uma velhice digna, né? Entre aspas, né? Porque a gente sabe que um salário mínimo não dá para suprir a necessidade de ninguém, né? Entendi. E o que vocês chamam pela prestação contínua, benefício de prestação continuada? Na verdade, esse é o nome que o INSS dá, né? Que chama de BPC. Mas o pessoal conhece como LOAS, né? Hoje ele é muito conhecido como LOAS, né? Na verdade, o LOAS é a lei, né? É o nome da lei, Lei Orgânica Ciência Social. Mas o pessoal não fala, olha, eu quero um benefício de prestação continuada. Ah, doutor, eu quero um LOAS. Aí a gente sabe que o LOAS é esse benefício assistencial que vai garantir para ele um salário mínimo, né? Certo. E para ter direito, o que é preciso? Então, o requisito principal no idoso é ter a idade que eles necessitam, né? Que é o requisito de 65 anos ou mais, não ter renda, né? Ou que a família, porque a lei fala que além de ter 65 anos não pode ter nenhuma renda, não pode trabalhar, não pode contribuir para a Previdência, a não ser que seja de forma facultativa. E também se cadastrar no CRAS, né, que é o principal requisito, é o CRAS, que é ele que administra para ver se essa pessoa realmente está ou não abaixo da miséria, abaixo da pobreza, porque também esse benefício tem muita fraude, né? Isso que eu ia perguntar, vamos pontuar o negócio. Esse benefício que nós estamos conversando hoje é a garantia de um salário mínimo à pessoa deficiente e ao idoso com 65 anos. Correto. Tem alguma analogia com a aposentadoria que a gente requer, por exemplo, eu com 60 anos? Não, na verdade não. É outra história, não é aposentadoria, é um benefício. É um benefício. Entendi. Tanto é que esse benefício... Deixa claro isso, porque o pessoal que ouve não são só os advogados, o pessoal da comunidade. Isso vai interessar muita gente por aqui. E pior que assim, muita gente fala que quer se aposentar, né? Fala assim, olha, eu quero uma aposentadoria que a gente nunca pagou INSS. Mas na verdade não é uma aposentadoria, é um benefício. Ele não não vou dizer que assim, ele é um benefício previdenciário. É que assim, a Previdência ela administra, mas ele é um benefício assistencial. Porque os benefícios previdenciários, como as aposentadorias, são aqueles benefícios que nós contribuímos. E o assistencial não há contribuição. Entendi, uma diferença bem forte entre uma e outra, então, né? E todo brasileiro tem direito ao benefício? Sim, às vezes é possível conceder o benefício até aos estrangeiros. De que nacionalidade? Olha, portuguesa, né? E tem conseguindo para os haitianos, né? Que a gente vê que no Brasil está tendo muito. E quais são as condições para isso? A mesma, o idoso ou o deficiente. Entendi. Eu posso fazer uma pergunta? Por exemplo, o meu esposo é aposentado, eu posso receber o benefício? Se você se enquadrar no critério que a lei exige, é possível.
Assim, claro que de forma administrativa o INSS vai negar, porque ele acha que a renda que o seu esposo tem ou qualquer outra pessoa tenha, ela é suficiente para suprir uma família. Então, no administrativo, o INSS vai negar, mas a gente sabe que no judiciário já é possível quebrar essa tese do INSS, e no judiciário vem conseguindo... Então, por exemplo, o meu marido recebe de aposentadoria um salário mínimo, 900 e poucos reais, né? Sim. E eu tenho uma deficiência física que não recolhi no INSS, tenho uma deficiência física que não me dá capacidade para o trabalho, eu vou ao judiciário requerer esse benefício? Na verdade, a gente precisa passar primeiro pelo INSS, né? Eu ia perguntar, primeiro passa-se pelo processo administrativo? Isso, até que é um requisito para ingressar com ação judicial, né? Eles costumam dizer que tem que ter um interesse de agir. Primeiro eu passo pelo INSS, levo a negativa e caminho o processo para o judiciário. Entendi. E vamos falar um pouquinho desse CRAS, o Cadastro Único. Do que se trata esse cadastramento dos beneficiários? Então, o CRAS ele é um órgão público, né? Então, o que acontece? O INSS incumbiu que todas as pessoas que quiserem um benefício, tanto Bolsa Família, eles têm que fazer o cadastro no CRAS, que eles vão receber um documento chamado CAD Único. É com esse documento que vai estar as pessoas que fazem parte do grupo familiar, se essas pessoas não têm renda, e com esse documento nós vamos saber se aquelas pessoas, vamos supor no caso que você citou, o seu marido recebe uma aposentadoria e de repente você precisa de um benefício, mas dentro dessa casa existem mais duas pessoas, vamos colocar que sejam 2, 3 filhos. Se nós pegarmos que só tem a renda dele e se nós dividirmos essa renda pelo número de pessoas e elas ficarem abaixo de 1/4 do salário mínimo, o INSS... 200 e poucos. Hoje está 238,50. Então tem que ficar 238,49. Certo. Se ficar igual, não concede o benefício. Tem que ser abaixo. Entendi. Agora, você não acha, assim, fugindo um pouco, vamos para um lado social e político, que se as pessoas de uma favela, por exemplo, que moram numa favela, tem uma condição assim financeira muito pequena, passam necessidades mesmo, não tem dinheiro para comprar um remédio, nem o posto de saúde da favela funciona. Você não acha que elas teriam direito a procurar tudo isso? E por sua vez, você não acha que o INSS iria quebrar de uma vez com isso? Muito se cogita a questão da previdência, ela está deficitária, né? Mas... É que o dinheiro foi gasto de forma errada. Então, assim... Mas ajudaria bastante gente lá. Realmente, como eu disse, existem muitos benefícios que realmente são fraudulentos. E por causa disso, aqueles que precisam pagam por isso. Porque esse benefício LOAS, ele é o benefício mais fácil de fraudar. Porque uma situação que tem muito é a relação da pessoa que é casada, vamos colocar no caso, que você falou assim, o meu marido recebe um salário mínimo, eu tenho uma deficiência ou eu tenho 65 anos. O que muitas pessoas fazem? Uma declaração de separação, reconhece isso é normal, e leva para o INSS e ele concede o benefício. Quando vai lá na frente, que de repente aquela pessoa que recebia uma aposentadoria falece, ela vai pedir a pensão por morte. E aí ela vai alegar que realmente era casada com aquela pessoa. E aí, por esse motivo, vai configurar a fraude, ela vai ter que devolver todo o dinheiro que recebeu e ainda pode responder por crime. Mas é tão difícil você conseguir um auxílio-doença? É fácil sim você conseguir um LOAS? O LOAS Porque dependendo do LOAS, você não precisa de perícia. Se a gente falar do idoso, basta você levar a documentação que o INSS concede. Mas não tem que fazer um laudo? Alguém tem que ver se realmente ele é pobre na essência da palavra? Mas se você cadastra no CRAS que você é pobre... Então qualquer um pode cadastrar? Pode. Então é um sistema realmente muito fraudulento esse. Sim, esse é um dos benefícios mais fraudulentos. Entendi. E 2 pessoas na mesma casa, só para confirmar, podem receber o benefício do LOAS? O INSS entende que 2 idosos podem. Eu tenho o marido tem 65 anos, recebe um LOAS idoso, e a mulher tem 65, recebe. Agora, engraçado que ao contrário não dá. Se é um idoso e um deficiente, o INSS já não concede. Nossa. Estranho, porque o benefício é o mesmo, só muda o nome. Um é idoso e um é deficiente. É muito estranho isso mesmo.
E me diz uma coisa, eu posso receber o LOAS e pagar um carnê para conseguir uma aposentadoria? Pode. Acontece muitas vezes as pessoas que trabalharam muito tempo como doméstico e contribuíram durante 10, 15 anos. Aí depois acabaram cuidando da casa e não se preocuparam em trabalhar. Aí ela concede um benefício LOAS. Hoje ela pode pagar um carnê até mesmo de forma bem reduzida, pagando 5% do salário mínimo. Que ela vai se cadastrar no CRAS também e ela pode ter uma renda até de 2 salários mínimos. Vai pagar sobre 5%, que vai dar mais ou menos quase R$60, e ela pode contribuir até ela atingir os 15 anos que ela necessita para se aposentar por idade. Entendi, mas eu, por exemplo, eu vou lá no CRAS, me cadastro e consigo, né, pelo LOAS, consigo benefício, aí eu não tenho nada para somar de aposentadoria, mas eu tenho 55 anos de idade, vamos supor, mais 5 eu me aposentadoria, aposentaria, certo? Certo. Então, esses 5 anos eu posso com o benefício também pagar, mesmo não tendo pago nada? Pode. Mas vamos supor que no caso dos 55 anos nós estamos falando se fosse um LOAS deficiente. Ah, entendi. Porque o LOAS para o deficiente é qualquer idade. Então, tanto para a criança como para o adulto. Então, vamos supor que tem uma pessoa que ela tem uma deficiência e ela consegue o benefício com 50 anos. Quando ela chegar com 65 anos e ela for pagando o carnê, ela pode pedir a troca do benefício. Olha, eu não quero mais o LOAS, eu quero a aposentadoria porque eu paguei o meu carnê. E como eu completei a idade, no caso de 65 anos para homem, que é a idade mínima para aposentar por idade, ele pode falar assim, olha, eu já tenho 65 anos e 15 anos de contribuição. Eu quero mudar para aposentadoria por idade, porém é o melhor benefício para mim. Além de receber o 13º salário, ele pode trabalhar. O LOAS não pode trabalhar. Entendi. Você está ouvindo na Baruch FM Direito e Justiça. Apoio OAB Subseção Lapa, São Paulo. E deficiência física tem alguma coisa a ver com deficiência social? Então, eu já acho essa taxação um pouco preconceituosa, né, doutora? É que assim, a gente, às vezes, muitas pessoas entendem que a deficiência é aquela deficiência mental ou uma deficiência física, né? Aquilo que às vezes a pessoa gera um impedimento para ela poder trabalhar ou para se manter, é uma incapacidade. Mas a gente também começa a analisar o lado da deficiência social. Né? Você pode falar um pouquinho sobre deficiência social? Sim, a gente consegue. Eu vejo muita deficiência social em questão do portador de HIV. Por mais que ele não tenha uma deficiência física visível... Não, porque ele pode trabalhar, sim, ele tem força física. Tem. Mas o maior problema é se ele vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Porque nós sabemos que, queira ou não, ainda há um preconceito em relação a ele. Porque hoje o HIV é tratado como diabetes. Né? Então, dificilmente... Ninguém morre desse jeito. Essa pessoa, dificilmente ela vai conseguir trabalhar. Ela vai conseguir entrar no mercado, ela vai conseguir um emprego, né? Porque há aquele preconceito. Olha, ele Mas é exigido o exame? Sim. Tanto... Como é que chama? Exame admissional? Sim. O HIV? Sim. Quando você vai fazer o exame médico... Eu não sabia, eu estou perguntando porque realmente... É que quando você faz exame médico para entrar na empresa, algumas empresas costumam pedir, faz exame assim, faz exame de sangue, completo. Faz Mas não é certo isso, não é, Patrícia? Então, mas tem casos de empregadores que dispensaram quando descobrem que é soro positivo, porque falar que é aidético é uma palavra errada, né? É soro positivo. O soro positivo. E aí a pessoa entra... aciona o judiciário e fala, eu quero ser reintegrado no meu serviço, é a minha forma de sustento. E ainda tem a questão de danos morais e tal, que também tem aquelas piadinhas indevidas em horário de serviço, o tratamento diferenciado que é velado e ninguém quer informar, a pessoa se sente mal e sai do emprego. Mas muitos acabam depois com orientação de um profissional, né, quando ele vai à busca, é óbvio, porque o advogado ele não pode... Né? Aquela coisa do coração, ele não pode, né, tomar para ele a causa, ele tem que ouvir e tentar mostrar a melhor resposta. Ele vai no judiciário e fala, olha, entendi, fui tratado de forma indevida, eu quero
O hotel é dano moral, né? E até uma situação é que quando você vai se candidatar a uma vaga e quando você faz esses exames que vai chegar na mão do empregador ou do responsável, quando ele vê que realmente ali é o soro positivo, ele vai deixar aquele de lado, vai chamar outras pessoas para fazer entrevista e de repente você pode falar, olha... uma outra justificativa, porque também não vai querer macular a imagem da empresa. Eu não te contratei porque você é soro positivo, mas acontece. Entendi. Doutor Paulo, e o senhor vê alguma perspectiva de mudança no LOAS com a reforma tributária, previdenciária, aliás? Olha, muito se cogitava a questão da idade, né? Se vai aumentar de 65 para 70. Mas a gente acabou vendo que por enquanto não se fala em mexer nessa idade, né? Mesmo porque também até vai em desrespeito ao próprio Estatuto do Idoso, né? Apesar do próprio Estatuto do Idoso entender que idoso é aquele com 60 anos, né? Então, não fala desse assunto. E a lei do benefício assistencial fala que idoso é 65. Certo. Então, fica um pouco contraditório, né? Mas o senhor não acha também que deveria ter um crivo melhor para inserir uma pessoa no LOAS, ou essa pessoa deveria todo ano, como o INSS sabe, faz, você tem que se recadastrar ou revalidar seu cadastramento, alguma coisa nesse sentido, não sei, alguma penalidade maior para quem fraudar, uma fiscalização maior, porque nós estamos com tanto déficit na Previdência, que tem gente que está precisando estar recebendo, tem gente que não está precisando estar recebendo. Sim. Hoje já a própria lei da assistência, né, a lei do LOAS, ela já fala que o benefício, o cadastro ele tem que ser feito a cada 2 anos. Então, a pessoa que começa a receber hoje, daqui a 2 anos ela vai ter que comparecer no CRAS e informar se persiste na mesma situação de miserabilidade ou não, né? Mas acontece muito denúncias em relação à pessoa que recebe o benefício assistencial e de repente ela tem um bar em casa. Na garagem, né? Ela tem um comércio. Então o que acontece? Eu já vi isso e hoje a denúncia, pastel, e hoje a denúncia é anônima. É só você informar. Olha, o vizinho invejoso que falou, você está recebendo isso e ainda está vendendo. Isso existe de monte. E aí o que acontece? O INSS manda fazer uma pesquisa externa. Então vai um servidor até a residência daquela pessoa, vai verificar se o que foi dito, o que foi relatado, a denúncia é verdadeira, e se constatar que o benefício vai ser suspenso, prazo de 30 dias para ele poder se manifestar, e se comprovar que realmente houve fraude, então todo aquele período que ele recebeu, ele tem que devolver e ainda pode receber. Mas essa fiscalização externa, ela é avisada? Não, se for avisada, você consegue pegar a fraude, né? Essa não. Tem que chegar lá de sopetão mesmo. E uma coisa também que acontece muito na Previdência, no INSS, é que quando você vai fazer a solicitação do benefício, e se o servidor desconfiar que ali não bate, eles mesmos vão fazer a própria pesquisa externa para verificar se aquela pessoa realmente vive ou não vive, é casado ou não é, e acontece bastante, né? De às vezes a pessoa chega lá e fala assim, olha, não, eu sou separada, tem um documento aqui, aí aquela pessoa fala assim, poxa, mas aqui está constando que o mesmo endereço do marido dela é o mesmo que ela apresentou aqui, então eu vejo um indício de fraude, então eu vou até a residência dela, e é onde ele às vezes acaba constatando que realmente ela estava agindo de uma forma. Isso orienta com muito processo administrativo para conseguir o LOAS, para se cadastrar no CRAS, ou o escritório funciona nessa área? A gente trabalha muito com esse benefício assistencial, né? E o que acontece? A gente orienta, a gente às vezes acompanha no CRAS, porque às vezes o CRAS ele meio que intimida, porque já aconteceu de uma cliente ir e ela falou assim, olha, eu não tenho renda, eu preciso do benefício, e eles falarem de tom alto, mas como é que você vive? Você vive do quê? Eu não acredito que você não tenha nenhuma renda. Eles são meio inquisitivos, né? E se acontece de você, de repente, nesse medo, falar assim, não, mas eu vendo artesanato e eu tenho uma rendia de 250, o benefício vai ser negado. Vai afastar porque ela passou de 1/4 do salário mínimo. Entendi. Talvez essa não seja uma técnica para afastar as pessoas que requerem de forma fraudulenta, na hora do nervoso, acaba falando que não deveria. Sim, acontece bastante. Mas também, assim,
Eu acho afetada, né, na Sim, pessoa. porque na hora da prensa não é todo mundo que se mantém firme e fala aquilo que tem que ser passado para poder receber Fica com medo, né? É meio coercitiva a coisa. Mas uma coisa que também eu acho que é até importante para o profissional, tanto o advogado, também como existem os procuradores que fazem esse tipo de benefício, é realmente verificar se aquela pessoa tem ou não. Se ela realmente está falando a verdade. Porque a partir do momento que você faz um requerimento administrativo e você coloca o seu nome no INSS, você está sendo responsabilizado por aquilo. Sim. Então você está concordando com aquele documento que você juntou. Se a pessoa declarar que é separada de fato e de repente não é, e você entrega aquele documento para o INSS e assina, ele vai falar assim, você é responsável. Você é cúmplice. Você é cúmplice. O que você orienta ao jovem advogado, não foi mencionado, mas eu participo da comissão e é muito legal a gente saber essas coisas para orientar, né? O que você recomenda para o jovem advogado fazer com esse tipo de cliente? Uma entrevista com a assinatura dele, declarando o que ele possui, essas coisas? Sim. Para poder apresentar? Uma coisa que eu faço bastante... O contrato de honorários, talvez, constar. Contrato de honorários. Às vezes fazia até uma declaração de responsabilidade. Isso é muito importante hoje em Porque dia. geralmente eles falam, né, não tenho condições, aí pensamos na miserabilidade às vezes, né, dependendo do cliente, mas às vezes falam que nós orientamos daquela forma, tudo muda Doutor mandou falar. Fraude. Sim. Uma coisa que eu faço bastante, às vezes recompensa, é você disponibilizar, talvez, se você vê que aquela pessoa não tem realmente condições, você custear, mas desde que você saiba que realmente ela tem um direito. Você custeia a ida no cartório e você autentica todos os documentos. Porque que acontece? Você autenticando, você se exime da responsabilidade, porque o cartório ele conferiu os documentos. Isso é pública. E ele foi e autenticou. E um documento que jamais eu pego sem autenticar é a declaração de separação de fato. Olha, jovem advogado, aí uma dica Ótima super dica. Importante. É a primeira que vocês devem pensar antes de pegar o cliente. Sim, além da entrevista, verificar realmente se aquela pessoa se enquadra nas condições para de repente você não conseguir um benefício para ela, e se chegar lá na frente aquele benefício for cessado e ela tiver que devolver, ela vai culpar a pessoa que fez o benefício. Doutor Paulo, agora falando um pouquinho de comissão, eu realmente, caros ouvintes, esqueci de falar que a Patrícia é membro também da comissão do jovem advogado aqui da OAB Lapa. Mas falando um pouquinho de comissão, o senhor é vice-presidente da Comissão de Direito Tributário. Isso. Eu gostaria de saber qual o trabalho de vocês aqui na casa, quais as perspectivas da comissão, o que vocês estão aprontando. Olha, a nossa comissão cresceu bastante e vem crescendo, né? Mesmo porque a área tributária, acho que o pessoal não vê com bons olhos, né? Acho que tem medo de atuar, né, nessa área. Mas é uma área boa. E a nossa comissão a cada dia está aparecendo gente. Olha, eu quero entrar na comissão, eu quero entrar. E nós tivemos muitas palestras aqui. Esse ano nós fizemos uma palestra sobre recuperação de créditos previdenciários, né, que tem a parte tributária, né. Esse ano também nós vamos participar do workshop de Direito Empresarial Previdenciário, que vai ter a Comissão de Direito Tributário palestrando, falando sobre sobre contribuições previdenciárias também, que é matéria tributária. Nós estamos nós estávamos com uma ideia de meio que escrever um livro, né? Cada membro da comissão trazer um tema, a gente fazer algo desse tipo aí da comissão. Você deveria escrever sobre o LOAS, CRAS, porque você entende muito disso, né? Eu a cada dia eu tenho estudado bastante. E até sobre a comissão, eu queria até agradecer o pessoal tudo da comissão, que tem ajudado bastante a comissão a crescer, né? A Suelen, que é a presidente, que nos ajuda bastante, né? E sempre aí fazendo a divulgação. Obrigada, doutora Suelen. A Suelen que me trouxe pra cá. Conheci a Suelen na faculdade, ela falou assim, eu quero você comigo na comissão. Eu falei, vamos lá ajudar. Que ótimo, a gente está aqui só para acrescentar mesmo. Sim, para fazer a casa crescer. Exatamente. Infelizmente eu vou ter que cortar um pouquinho essa entrevista por conta do tempo. Eu agradeço. Mas aí a gente chama de novo para a gente fazer novas entrevistas e falar um pouco mais sobre direito tributário também. Vamos preparar alguma coisa
coisa sobre o direito tributário, tem muita coisa boa para se falar também dessa área. Ah, ótimo, muito obrigada. Boa noite, Paulo. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Queridos ouvintes, esse foi mais um programa Direito e Justiça, apresentado por mim, Andréa Modolin, e pela doutora Patrícia Fernandes. E recebemos aqui Dr. Paulo César Ferreira Pontes, advogado e vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Lapa. Não perca o nosso próximo programa e, por favor, contribuam com perguntas, acessem o nosso site, o nosso Facebook, conversem com a gente. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Você ouviu na Baruch FM Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo.